Agora, quando o senhor Adriano diz que Jesus, o profeta, está aqui na Terra, senhor Adriano, qualquer pessoa sabe que o primeiro requisito para alguém ser um profeta, senhor Adriano, é ser um homem vivo sobre a terra, de carne e osso. Espírito não é profeta. Uma pessoa que está no túmulo não pode ser profeta. Eu sei, Jesus Cristo está vivo, mas Jesus Cristo não é o único que está vivo, senhor Adriano. Elias também está vivo. Mas será que Elias era profeta nos dias de Eliseu? Será que Elias era profeta no dia de Jeremias? Enoque estava vivo. Será que Enoque, por estar vivo, era profeta no tempo do Egito? Será que Moisés, por estar vivo, ele era profeta no tempo de Jesus, como queriam os fariseus e saduceus? Jesus não é o único que está vivo, senhor Adriano. E a Bíblia diz que após a morte de Jesus Cristo e sua ressurreição, muitos santos que estavam mortos ressuscitaram e apareceram a muitos em Jerusalém. Primeiro requisito, para alguém ser um profeta, tem que ser um homem vivo na terra de carne e osso. Primeiro requisito para alguém ser um presidente, tem que ser um homem vivo de carne e osso sobre a terra. Jesus saiu de cena no ano 33, ele retornou à sua posição de pai, à sua forma de espírito. Agora, se o senhor tem certeza que Jesus é o profeta hoje, que está sobre a terra, você diz, Jesus é o profeta hoje que está sobre a terra. Então eu pergunto, pode me dar o telefone de Jesus para me ligar para ele? Pode me dar o seu endereço? Você já viu ele, senhor Adriano? Você pode me dizer qual é a aparência de Jesus? Mas vamos lá, o senhor disse que Cacô Felipe manda batizar no seu nome. Isso é uma mentira, eu espero que o senhor retifique. Se o senhor não retificar, eu peço que o senhor prove aqui aonde que o profeta disse isso. Ou qual discípulo dele disse isso. Qual foi o apóstolo Cacô Felipe que disse que temos que batizar no seu nome? Todo o livro do profeta Cacô Felipe diz que o batismo é em nome de Jesus Cristo, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Oramos para as pessoas serem curadas em nome de Jesus Cristo. Somos batizados em nome de Jesus Cristo. Nós pregamos a salvação em nome de Jesus Cristo. Sim, senhor Adriano, o senhor não pode dizer uma coisa dessa aqui. Também o senhor disse lá atrás que eu disse que Cacô Felipe é o noivo de Mateus 25:6. Eu nunca disse isso. Eu prego a mensagem do profeta há 5 anos. Eu nunca disse isso. Cacô Felipe é a voz. Cacô Felipe é o clamor da meia-noite, que desperta, que acorda os filhos de Deus que estavam dormindo dentro das igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas. O noivo é Jesus Cristo. Assim como João Batista era a voz do que clamava no deserto, Cacô Felipe é a voz de Mateus 25:6. E quando você diz que existem profetas repetidores, sim, o Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, o Edir Macedo, Honório Cutani, T.B. Joss, Cris Oclome, Abílio Santana, são os falsos profetas, repetidores de Bíblia, recitadores de Bíblia. Um profeta, senhor Adriano, tem que ser porta-voz de Deus, é aquilo que Deus diz no presente, não é aquilo que Deus diz, aquilo que Deus diz. Cacô Felipe não veio para repetir Moisés, Cacô Felipe não veio repetir Jesus, Cacô Felipe veio trazer uma nova revelação que Jesus Cristo deu a ele para o nosso tempo. E você disse que Jesus estaria com eles até o fim. Sim, estaria com eles, mas como, senhor Adriano? Na forma de homem? Como profeta? Ou era na forma de espírito habitando neles? Jesus Cristo retornou, como ele prometeu, eis que estarei convosco, eu não vos deixarei órfãos. Ele estaria com seus apóstolos até o fim, mas na forma de espírito, habitando neles, não era na forma de homem. Adriano, agora sim, seu tempo já está na tela. Apóstolo Deltamar, nós já vimos aqui que o Cacô Felipe, ele não é reconhecido como um porta-voz de Deus, ele não fala em nome de Deus, ele não promove a adoração verdadeira, que é adorar o Pai. Todos os outros profetas da Bíblia fizeram isso. E claro, com base em 1 Samuel 9:9, ele também não é evidente. Então aqui são os principais requisitos para ser um profeta. Nós vimos também que Jesus Cristo ele é um profeta, né? Obviamente um profeta maior, diferente de todos os outros. Nós vimos também que os profetas Moisés, Abraão, enfim, os profetas da Bíblia, os verdadeiros profetas da Bíblia, eles jamais falavam em nome de si mesmo. Inclusive o próprio Jesus Cristo também não falava em nome de si mesmo, atraindo glória para si mesmo, adoração para si mesmo. Você não vê isso em Moisés, em Noé, em Abraão, em ninguém, nenhum dos profetas, só no Cacô Felipe. Então nós vemos aí uma certa divergência, né, entre os padrões dos profetas bíblicos e o padrão que é visto no profeta Cacô Felipe.
A minha pergunta é, eu gostaria que você mostrasse para nós quais seriam seus argumentos para provar que esse grito que é dado na meia-noite é o profeta Cacu Filipe. E um outro ponto que eu gostaria que você considerasse é por que o profeta Cacu Filipe usa muitas falas de Jesus Cristo modificadas para se referir a ele mesmo? Essas são minhas duas perguntas. Você entendeu a pergunta, apóstolo Deutamar? Sim, eu entendi. Eu já respondi essa primeira pergunta. Cacu Filipe... Okay. Seu tempo já está sendo colocado na tela. 7 minutos para sua resposta, o tempo é todo seu. Eu já respondi essa primeira questão, né? Cacu Filipe é o clamor da meia-noite, Mateus 25:6. Clamor da meia-noite é a sua mensagem. É ele que desperta todos os filhos de Deus, as 10 virgens, que estavam dormindo e cansadas dentro das igrejas católicas, dentro das igrejas evangélicas e dentro das igrejas branamistas, né? Eu gostaria de responder ao senhor Adriano, aqui um ponto anterior, que ele disse que Jesus, no caso aí, Cacu Filipe, né, sendo a salvação, significava que Jesus já voltou. Bem, toda vez que há um profeta de Deus na terra, isso é Jesus Cristo vindo à terra e manifestando-se por meio de um profeta para cumprir as suas profecias. E João, capítulo 10, Jesus disse que as suas ovelhas ouviriam e reconheceriam a sua voz. E como que eles iam reconhecer esta voz se Jesus já não estava mais lá? Cornélio reconheceu a voz de Jesus em Pedro, porque era Jesus Cristo em Pedro. O carcereiro reconheceu a voz do bom pastor em Paulo, porque era Jesus Cristo em Paulo. Todo profeta mensageiro é a manifestação de Jesus Cristo, e é uma vinda de Jesus Cristo para cumprir profecias da Bíblia, né? Agora, quando o senhor Adriano disse que o profeta afirma que a Bíblia é incompleta, qualquer pessoa está de acordo, a não ser que o senhor Adriano esteja de acordo, que a Bíblia é um livro completo. A biblioteca completa de Deus está no céu, de acordo com o Salmo 119, versículo 89. A palavra de Deus está afirmada para sempre no céu. Esta Bíblia aí, protestante, de 66 livros, eu não sei que versão é esta que o senhor Adriano está usando aí, deve ser a versão Tradução Novo Mundo, que está diferente das outras versões, não é? E aí ele quis justificar que Paulo não era salvação, ele citou Isaías na versão dele, mas ele não citou o Atos 13:47, onde diz que Paulo foi estabelecido para ser de salvação de Deus até as extremidades da terra. Agora, ele disse se não fosse quero dizer que se não fosse os profetas, senhor Adriano, não haveria Bíblia. Esta Bíblia que o senhor tem de 66 livros, todos esses livros aí, a maioria deles, né, pertence aos profetas. Se não fosse os profetas, não existiria a Bíblia. Enquanto que você está a recitar as mensagens dos profetas mortos, Deus tem um profeta vivo na terra. Aí o senhor disse que Cacu Filipe não é reconhecido. Eu pergunto, qual profeta de Deus foi reconhecido na terra? Noé foi reconhecido? Quantas pessoas no tempo do Noé reconheceu Noé? E Jesus disse em Lucas, no capítulo 17, no versículo 24 ao 30, que assim como foi nos dias de Noé, seria também no fim, e nós estamos no fim. Agora, lá no tempo de Noé, 7 pessoas reconheceram Noé. O mundo não reconheceu Noé. Será que o povo de Israel reconheceu lá o Elias? O Acabe, a Jezabel, os profetas de Baal, os israelitas reconheceram o Elias? O rei Joaquim e os sacerdotes judaicos reconheceram Jeremias? Eles reconheceram o Isaías? Se reconheceram, por que mataram Isaías e serraram em pedaços? Quando foi que Deus teve um profeta na terra e a humanidade o reconheceu? Por que vocês querem que a humanidade reconheça Cacu Filipe, sendo que os profetas nunca foi bem recebidos pela humanidade? É os homens, os religiosos na terra que matam os profetas. E eu respondi isso no outro debate, senhor Adriano, sobre ser vidente. Todo profeta mensageiro é um vidente. E eu poderia dar aqui muitas profecias do profeta Cacu Filipe. Um profeta mensageiro pode dizer coisas do futuro que vai acontecer, e aquilo acontecer exatamente como ele disse. O profeta pode dizer coisas do presente, até segredos do coração da pessoa, que a pessoa está pensando. Sim, um profeta pode revelar coisas da Bíblia. Como eu disse aqui no debate anterior, se uma pessoa for contar um sonho para Cacu Filipe, ele pode dizer, pare, deixa que eu termine de contar o seu sonho. Como Daniel fez com o rei Nabucodonosor. Contou o sonho do rei Nabucodonosor e ainda deu a sua interpretação. Muitas profecias, se o senhor Adriano tivesse lido o livro do profeta Cacu Filipe, ele saberia que em Cacu capítulo 3, versículo 25, o profeta de Deus falou sobre o coronavírus.
O profeta de Deus falou sobre a guerra no Iraque, em 2003. O profeta de Deus falou sobre a guerra lá na Síria. O profeta de Deus falou sobre a morte de Gaddafi. E eu poderia dar aqui dezenas e dezenas de profecias de um profeta mensageiro. Aqueles que estiverem interessados de saber tudo isso, pode ler o livro do profeta Caco Filipe. A Bíblia é incompleta, senhor Adriano. 66 livros. A Bíblia dos católicos tem 73 livros. A Bíblia etíope tem 81 livros. A Bíblia siriaca tem 61 livros. A Bíblia samaritana tem 5 livros. A Bíblia hebraica tem 39 livros. A sua tem 66 livros. Bem, eu poderia perguntar, cadê o livro do profeta Jazé? Está na sua Bíblia? Não está, a sua Bíblia é incompleta. Cadê o livro do profeta Natan? Cadê os livros dos Atos de Salomão? Cadê o livro do profeta Gade? A sua Bíblia fala sobre esses profetas, senhor Adriano, e fala sobre os seus livros. Cadê o livro do profeta Jeú? Cadê o livro do profeta Aías? Cadê o livro do profeta Semaias? Cadê o livro do profeta Irineu de Lyon? Cadê o livro do profeta Antípas, Policarpio? Cadê o livro de Martinho de Touros, de John Euclides, de John Hans? Você não tem, senhor Adriano. Esta Bíblia que vocês usam, ela é incompleta. Quando você diz que o profeta Caco Filipe afirma que a Bíblia é desnecessária, é mais uma mentira. Você deveria explicar. As Bíblias que nós queimamos são as falsas versões da Bíblia, com uma tradução Novo Mundo. João Ferreira de Almeida, Scofield, Thompson, Stevaldi, todas as Bíblias que são obras de teólogos, porque essa tradução que o senhor usa, ela não é tradução de um verdadeiro escriba de Deus. Ela não é a tradução de um profeta de Deus, ela é a tradução de teólogos. A Bíblia e a mensagem do profeta são as nossas únicas regras de fé. É o que o profeta Caco Filipe diz. Nós temos a Bíblia, eu tenho aqui uma Bíblia. Não consigo pegar ela no momento. Eu tenho uma versão de John Nelson Darby, eu tenho uma versão de Reina Valéria. Nós não queimamos a verdadeira Bíblia ou as verdadeiras versões da Bíblia, senhor Adriano Cruz. O senhor está dizendo algumas coisas aqui que não é verdade. Os profetas mensageiros são enviados para fazer o povo chegar-se a Deus. E Deus disse, lá em Oséias 12:14, por meio de Moisés, por meio do profeta Oséias, que Deus tirou o povo de Israel por meio de um profeta. Tirou o povo de Israel da escravidão do Egito por meio de um profeta. Não foi por meio de teólogos, não foi por meio de Bíblia, mas foi por meio de um profeta. Quando ele foi salvado no tempo do Egito, foi por meio de um profeta, não por meio da Bíblia. Quando ele foi falar sobre a deportação para a Babilônia, ele disse isso por meio de um profeta, Jeremias. Para redimir a humanidade, ele fez isso por meio de um profeta chamado Jesus. Para pregar aos gentios, ele fez isso por meio de um profeta chamado Paulo. Para derrubar o catolicismo em 1520, não foi por meio de Bíblia, mas ele fez isso por meio de um profeta, Martinho Lutero, e hoje ele tem um profeta, Caco Filipe. Muito bem. Deixa eu ver como é que está o andamento aqui nesse terceiro bloco. O Adriano perguntou, o Deutamar respondeu, e agora é a sua réplica, correto, Adriano Cruz? Adriano Cruz, disponha do seu tempo para estar fazendo a sua réplica. O tempo já está na tela. O tempo é todo seu. Eu vou falar logo aqui antes que eu me esqueça, um detalhe que você falou, viu, Deutamar? Você disse que a minha Bíblia, que tem 66 livros, a Bíblia, inclusive, até dos evangélicos, que também tem 66 livros, ela é uma Bíblia incompleta, porque não tem o livro do profeta tal, profeta tal, profeta tal, profeta tal. Bom, você sabe que a função de um profeta não é ser um escritor. Não era essa a função principal do profeta. E outra, se a minha Bíblia está incompleta porque falta alguns livros dos profetas, então o livro do Caco Filipe está completo, porque também no livro dele não tem esses livros escritos pelos profetas. Essas Bíblias que você mencionou também não tem. Por que você não queima elas? Se você queima outras Bíblias porque não tem o livro desses profetas, então você deveria queimar a Reina Valéria, porque ela também não tem. Você deveria queimar o livro do Caco Filipe, porque também não tem esses livros. Então, se a minha Bíblia está incompleta, o que dizer do livro do Caco Filipe? Que não tem nenhum dos livros da incompleta Bíblia, que embora você diga que é incompleta, mas acredita que tem uma versão verdadeira dela, só que nessa versão verdadeira dela, não está no livro do Caco Filipe, e nem por isso você queima o livro do Caco Filipe. Então é uma baita de uma contradição.
dizer que a minha Bíblia está incompleta porque falta livros de vários profetas, sendo que nas Bíblias que você mencionou e que você não queima, também não tem. Então já fica aí contraditório o teu argumento, e é de fácil refutação. Eu perguntei para você quais seriam os argumentos que poderiam provar que o grito que é dado meia-noite é o Caco-Filipe. Não houve respostas. Você disse que ele não é o noivo, ele é aquele que grita, é o clamor da meia-noite, avisando que o noivo está vindo. Porque é isso que a ilustração contada por Jesus Cristo fala, né? A chegada do noivo. E, de fato, eu não tive tempo de ler o livro do Caco-Filipe. Mas, obviamente, pelo andar da carruagem, certamente ele não fala sobre volta de Jesus Cristo. Fala? Confirma para mim, por gentileza. Sim, o profeta Caco-Filipe prega o rapto da igreja. O rapto da igreja ou a vinda de Jesus? São duas coisas distintas. Arrebatamento, vinda de Jesus, rapto da igreja, no sentido maior, tudo é a mesma coisa. Ok, então tudo é mentira. A Bíblia não fala de arrebatamento de igreja, a Bíblia não fala que Jesus Cristo é tipo um Uber celestial que vem aqui para a Terra para levar um monte de gente para o céu. Isso é papo, não existe Uber direto para o céu. E Jesus Cristo não é esse motorista. Então você acredita nas mesmas bobagens que eu tenho aqui mostrado as mentiras aqui. A mesma coisa. Nós fôssemos debater sobre assuntos teológicos, a surra seria a mesma em relação a esse assunto. O profeta mensageiro, que você acredita ser a verdade, ele diz que ele é o mediador entre Deus e os homens? Sim ou não? Sim, Caco-Filipe hoje é o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5 diz que, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, não Caco-Filipe. E Jesus Cristo está vivo. É interessante, Deutamar, que os profetas que existiram no passado, não existiu um outro profeta ao mesmo tempo que o profeta Moisés. No mesmo patamar, não. Jeová falava diretamente com Moisés. Ele não falava diretamente com outro profeta enquanto Moisés ainda estava vivo. Percebeu isso? Jeová enviou seu profeta Jesus Cristo para a terra. Enquanto Jesus Cristo estava na terra, e ainda hoje, Jeová não fala diretamente com ninguém mais. Assim também, não pode existir dois profetas, onde os dois profetas estão vivos ao mesmo tempo, embora estejam em locais diferentes. E pior, imagine dois profetas que se dizem enviados por Deus, portadores de mensagem de Deus, só que um discorda do outro. Como é que a humanidade vai ser salva se existem duas supostas verdades ao mesmo tempo? Vamos colocar, por exemplo, vamos fazer uma doideira. Vamos colocar Abraão e Moisés ao mesmo tempo existindo na mesma época. Obviamente não foi, né? Mas vamos colocar. Abraão diz uma coisa, Moisés diz outra diferente do que Abraão disse. E agora, como é que faz? Qual dos dois está certo? Nenhum dos dois, os dois estão errados. Né? Alguém tem que seguir ali e transmitir a mensagem exata que Jeová deu. Caco-Filipe tem ensinado coisas que o profeta Jesus Cristo não transmitiu. O que Moisés ensinou, Abraão não ensinou diferente. Os outros profetas que vieram depois desses também não ensinaram diferente. O profeta Caco-Filipe ensina coisas que são diferentes daquilo que Cristo ensinou. Esse é o ponto em questão. Por exemplo, Jesus Cristo não ensinou que Deus é uma trindade, ou que ele é o Jeová da Bíblia, como diz você. Jesus nunca ensinou isso, mas isso é o que você está dizendo que o Caco-Filipe ensina. É mentira. Jesus nunca disse que vai voltar de forma visível e levar um monte de gente lá para o céu. Ele não disse isso. Mas é aquilo que o profeta Caco-Filipe ensina. A Bíblia diz, né? Paulo disse que o único mediador entre Deus e a humanidade é Jesus Cristo, não outro ser chamado, ou o Caco-Filipe, ou qualquer outro. Outra coisa, você falou que o profeta Caco-Filipe ele é a única boca de Deus aqui na Terra, né? Por meio de quem Deus tem falado hoje com a humanidade. Mas você já leu 1 Coríntios 14, 29? Olha só o que diz aqui, ó. 1 Coríntios 14, 29 diz assim, ó.
que 2 ou 3 profetas falem e os outros discernam o significado. Olha que interessante aqui. Não está dizendo aqui que o único que Deus teria apenas um profeta transmissor de suas mensagens. São vários profetas. E como já vimos aqui, existe uma definição secundária da palavra profeta, que é aquele que repete o ensinamento da que foi previamente estabelecido, que é exatamente os profetas modernos. Existem profetas hoje, mas não que fala sobre o futuro de forma inovadora. Não é isso. Eles apenas transmitem a mensagem. E, obviamente, o Caco Filipe não é um desses. Ok. Bem, senhoras e senhores, dando continuidade, nós ouvimos aqui o Adriano Cruz fazendo a exposição de suas convicções. Deltamar, apóstolo Deltamar, tu poderás agora dispor de 2 minutos para fazer a sua última pergunta neste terceiro bloco. O seu tempo já está na tela, é todo seu, fique à vontade. Então, estamos ouvindo muitas coisas, né? E há muitos abusos de linguagem. O Adriano está abusando das palavras, né? Um abuso de linguagem. Se eu tiver tempo, vou responder alguns abusos de linguagem do senhor Adriano, né? Agora, eu gostaria de perguntar ao senhor Adriano, para nós ganharmos tempo, quem é o absoluto dos cristãos hoje? Quem é o absoluto dos cristãos hoje? Vamos ouvir a resposta do senhor Adriano. Ok, perceba uma pergunta muito rápida, né? Adriano Cruz, você pode dispor do seu tempo para estar dando a sua resposta. O seu tempo já está na tela, o tempo é todo seu. Essa pergunta, além de ser rápida, ela não vai provar em absolutamente nada que o profeta Caco Filipe é um verdadeiro profeta. Mas eu vou responder para título de informação e pelas regras do debate. O que acontece? O que é um cristão? A própria palavra diz que é aquele que é adepto ao cristianismo. Existem 2 tipos de cristianismo. O verdadeiro, que foi exatamente aquilo que foi transmitido por Jesus Cristo, que é regido por esses ensinamentos de Jesus, e existe o falso. Jesus disse que que existiria tempos à frente, né, existiria a grande apostasia. O que é apostasia? É uma perversão, é uma adulteração de um ensinamento verdadeiro. Por exemplo, o cara diz que 2 mais 2 é 4, aí vem outro depois que diz que 2 mais 2 é 22. Então isso é uma adulteração, é uma apostasia, por assim dizer. Jesus Cristo ensinou, transmitiu seus ensinamentos, eles estão claros na Bíblia. Nós vemos ali que aquelas pessoas que eram os verdadeiros cristãos, o que eles tinham? Eles mostravam que seguiam a Jesus por meio de suas palavras e ações. Eles eram adeptos dos ensinamentos de Jesus. Eles transmitiam os ensinamentos de Jesus. O que Cristo falou, eles repetiam. Eram os papagaios de Jesus Cristo. Tudo o que Cristo ensinou era o que Paulo, João, Lucas, Mateus, todos esses e os discípulos que foram feitos posteriormente ensinavam e acreditavam naquela época. E a Bíblia os chama categoricamente de cristãos. Depois, o corpo governante daquela época foi desfeito, por assim dizer, e surgiu ali a grande apostasia. Ensinamentos falsos começaram a infiltrar-se dentro do cristianismo, e hoje nós temos doutrinas como essas: Trindade, imortalidade da alma, vida após a morte, inferno de fogo, Maria, mãe de Deus, Elias está no céu, isso é uma mentira. Hebreus capítulo 11 deixa claramente ali, da relação de pessoas que já estão mencionadas ali, a Bíblia diz que todos esses morreram. Claramente isso. Então a apostasia originou a crença do falso cristianismo, que foi, obviamente, ganhou mais força por meio de Constantino. E isso é fato histórico, comprovado. Se você comparar o que as religiões ensinam hoje, na sua grande maioria, com os ensinamentos claros e simples e fáceis de Jesus, você vê uma grande diferença. A pergunta foi: quem é hoje um absoluto cristão? Ninguém. Por que ninguém? Porque todos nós somos pecadores.
Todos nós somos pecadores. Então não dá para ser um absoluto cristão. Note a expressão que você usou, absoluto cristão. Agora, existem cristãos verdadeiros na Terra? Hoje? Claro que existe. São pessoas que se esforçam para imitar a Jesus, obedecer a Jesus, transmitir os ensinamentos de Jesus Cristo e mostrar, por meio do seu modo de vida, das suas palavras, das suas ações, que elas são imitadores de Jesus Cristo. Assim como Paulo era um cristão porque imitava a Jesus Cristo. Hoje os cristãos estão empenhados, por exemplo, numa obra que Jesus Cristo já falou. Lembra que eu li para você Mateus 24:14, Mateus 28, 19 e 20? Então, quem transmite os ensinamentos de Jesus em escala mundial é das evidências que mostram que é um verdadeiro cristão. Quem acredita nos ensinamentos de Jesus Cristo, esses são os verdadeiros cristãos. E é interessante que hoje existem os verdadeiros cristãos e os falsos cristãos. Mas um cristão no pleno sentido da palavra, de forma absoluta, que consiga viver à altura de todos os ensinamentos de Jesus Cristo, que consegue ser tão perfeito quanto Jesus, embora tenha imperfeição, é o que daria o sentido da sua palavra usada aí, um absoluto cristão, realmente não existe. Não existe. Agora existem cerca de 9 milhões de pessoas que têm mostrado como de fato ser um verdadeiro cristão na atualidade. E com isso tem exposto aí o falso cristianismo, por meio de crenças em doutrinas infundadas, por meio de práticas que Jesus Cristo condenou claramente, como envolvimento na política, como envolvimento no serviço do exército, onde as pessoas aprendem a matar outras. E o Cristo Jesus nunca ensinou nada disso. Quer saber qual é a diferença entre um verdadeiro e um falso cristão? Olha as ações dele. Olha o que a igreja dele faz. O próprio Jesus Cristo disse, pelos seus frutos, ou seja, por aquilo que eles fizerem, que eles produzirem, é que vai evidenciar se eles seguem a Jesus Cristo ou não. Uma religião, por exemplo, que tem ensinamento que Cristo nunca ensinou, como, por exemplo, a Trindade. São cristãos? Eles dizem que são, mas as práticas provam exatamente o contrário. Uma religião que está envolvida até o pescoço em política, onde os seus pastores, os seus adeptos discutem, participam, se elegem, votam em políticos. Será que eles são os verdadeiros cristãos? Claro que não. Por que não? Porque Jesus Cristo, quando quiseram fazer dele um político, ele, fugiu. Porque os apóstolos, que eram seguidores de Jesus Cristo, os verdadeiros cristãos, nunca se envolveram de forma favorável e, obviamente, nem desfavorável a assuntos políticos daquela época. Quem são os verdadeiros cristãos? São aqueles que mostram por suas palavras e ações e decisões que realmente seguem a Jesus Cristo. E quando isso é evidenciado, é exposto também àqueles que são pseudos cristãos. E eu sei que eu estou irritando muita gente aí no chat. Sabe qual se eu estou preocupado com isso? Não estou. Eu não posso me calar diante das atitudes de vocês. É isso que vocês fazem, é isso que vocês são. Pseudos cristãos. Fakes, falsos, que embora falem de Jesus Cristo todo dia, o dia todo, mas não obedecem, não seguem, não imitam a Jesus Cristo. Lamento, mas é as suas próprias ações que condenam vocês. Apóstolo Deltamar, você pode dispor do seu tempo de 7 minutos para estar fazendo a sua réplica. O seu tempo já está na tela. O seu tempo, fique à vontade para usar o seu tempo. Ok, muito obrigado. Então, gostaria de esclarecer uma coisa, que nós não queimamos as falsas bíblias porque são incompletas, senhor Adriano. Nós queimamos porque elas têm erros de tradução, e o motivo maior é porque são obras de teólogos. Teólogos são feiticeiros. Todas as bíblias que são obras de teólogos devem ir ao fogo. Deus não pode usar um teólogo para fazer uma versão de Bíblia. Não é porque era incompleta. O livro do profeta Caco Filipe é apenas mais um livro das centenas de livros que já vieram sobre a terra por meio dos seus servos,
os profetas, né? O livro do profeta é apenas mais um livro nessa grande biblioteca de Deus. E a sua Bíblia aí não tem um livro do profeta Caco Filipe. É uma Bíblia incompleta, além de ser uma falsa versão, ainda é incompleta. Mas vamos lá.